Oi pessoal, boa tarde, tudo bom por aí? Como é que vocês estão nesse domingo? Olha só, eu tava aqui pensando, né, fazendo uma reflexão e fazendo uma análise do que realmente acontece e como acontece com a maioria das pessoas. Por que que geralmente você não quer enfrentar os seus maiores medos, as suas maiores angústias? Olha só, se você tiver um machucado, você não quer, geralmente, né, é mais comum isso, a pessoa não quer tocar no machucado. Por quê? Preste atenção no que eu vou dizer, tá? Assiste esses vídeos do Stories completo, preste atenção. Quando você tem um machucado, você não quer tocar o machucado. Vamos dizer que você tem esse machucado e precise limpar, né, sempre tá fazendo a manutenção dele. Você não quer tocar nele e você não quer tocar nele porque ele dói, né? Toda vez que você vai mexer nele, trocar o curativo, qualquer coisa, ele vai doer. Seja uma lesão, seja um corte, qualquer coisa. Isso é comum de acontecer. Então, você não quer tocar porque enquanto você toca, dói, certo? Ok? E ele só vai cicatrizar quando fizer o processo de regeneração celular, né, e a ferida, seja lá o que for a lesão, ela se recuperar. Enquanto tá no processo de cicatrização, independente da quantidade de tempo, né, semanas, meses ou anos, vai continuar doendo. Só que você vai ter que continuar mexendo para manter o órgão, né, aquele local, o tecido, a parte que foi afetada, saudável. Correto? Não é assim com fisioterapia, com manutenção de machucado, com qualquer coisa que você lesiona, você fere a pele. Então, quer dizer que você precisa tratar o problema. Só que toda vez que você toca no problema, o que acontece? Dói. E aí você tem aquela necessidade de evitar tocar. Quando é emocional, com trauma, com problema interno, né? Porque traumas, medos, angústias, crenças limitantes e etc., né? E outros problemas, depressão, ansiedade, bipolaridade e correlatos, eles estão dentro, né, da parte psíquica e emocional, né? Não é algo visível externamente como uma ferida. É visível quando você tem certas atitudes e comportamentos por causa do problema. Mas é muito parecido porque você não quer tocar na dor. Então, muitas vezes você adia, você protela, você deixa para amanhã pelo medo da dor. Só que essa dor não passa, ela só aumenta. É aquela tal história. Ou você enfrenta o monstro e o derrota, ou ele vai continuar ganhando de você e consumindo sua energia, seus sonhos, sua produtividade, seus resultados. Então, o que adianta você continuar varrendo praticamente a sujeira para debaixo do tapete se ela continua lá te ferindo e te machucando? Nesse caso, o único tratamento ele vem da terapia. Porque mesmo que você tome medicações, e quem toma medicações já deve ter percebido isso já há muito tempo, não é algo definitivamente eficaz. Porque mesmo tomando remédios, eu escuto pacientes que chegam, querem fazer terapia e dizerem: eu continuo chorando, eu continuo vazia. Porque a pílula, a medicação, ela trata uma parte, mas ela não trata o... Então, a medicação ele não vai tratar a raiz do problema, né? Ele não vai tratar o trauma. O trauma, ele tá a nível profundo. Então, não é com um remédio que você vai simplesmente retirar o trauma, né? A crença limitante, a dificuldade que já existe, está enraizada nas tuas correntes neuronais e nos teus sentimentos, nas tuas células há muito tempo. A terapia, ela vem como auxiliadora para você ressignificar e entender as suas dores e transformá-las em força. Então você deixa de ser uma pessoa apática diante do problema, de ser refém e vítima diante do trauma ou problema, para dizer: quem toma as rédeas da minha vida sou eu e não você, dor. Entende? Enquanto você
adia a terapia, você vai fazendo esses monstros internos aumentarem. O problema ele vai piorando. Por quê? A terapia ela precisa de continuidade, né? Como é que você quer resolver um problema que você está levando a vida inteira, carregando dentro de você a vida inteira? E como é que você quer resolver em 2 dias, né? Em 2 semanas? É importante começar? É importante começar. Eu sempre digo, se você não consegue fazer 10 terapias no mês, começa com 1 ou 2, mas começa. Porque enquanto você não começar, você vai estar travado e não vai conseguir dar esse start na resolução dos seus problemas. Então, os seus problemas vão continuar cada vez piores. Mas é preciso continuar mês após mês, dia após dia. E fazer os exercícios que eu, como terapeuta, passo também. Você pode fazer hoje, porque você já levou muito tempo armazenando essas coisas negativas, ruins, esses traumas, essas dores, né? Essas dores emocionais, essas doenças, patologias emocionais para a tua vida. Então, está mais do que na hora de tratar. Porque se essa mensagem chegou até você, ela quer dizer que você precisa se tratar. Então chega de adiar, chega de continuar dessa mesma forma, desse mesmo jeito, sem ter felicidade, se sentindo vazia, sem conseguir mudar a sua vida, porque a mudança ela vem do interno para o externo e não o contrário, tá? Então esse é o momento realmente de você transformar a sua vida e de tomar a decisão. E essa decisão é você quem tem que tomar. Então vamos começar a tua terapia, né? Porque a partir das técnicas certas você tem como mudar. E não vem só a partir de leitura de bons livros ou só pensando em pensamento positivo. Porque se fosse assim, somente por livros, né, de autoajuda ou pensamento positivo, não é suficiente. Se fosse suficiente, muita gente já teria mudado, né? Muita gente já teria conseguido os seus propósitos de vencer suas dores, dificuldades, traumas, e não é dessa forma. Então, a terapia, ela tem as técnicas certas para te mudar por dentro, né? Ou seja, a mudança do interior para o exterior. E aí você tem que ter essa iniciativa, tomar a decisão de fazer e chegar de protelar, sabe? De deixar para amanhã. Porque o ser humano, ele tem muito disso. Amanhã eu faço. E o amanhã chega e essa pessoa não faz. E quanto mais ela adia, mais ela piora o problema, piora a situação, porque o problema não vai se resolver sozinho, nem por meio de livro, nem pensamento positivo.